Menino saiu do estúdio e veio aqui para a Unibis Cultural para mostrar a vocês a exposição 6 mais 6 é igual a 18. A mostra reúne artistas que uniram a tradição judaica e a arte contemporânea. Eu espero que você admire e venha comigo aproveitar essa exposição. Adriana, eu queria que você se apresentasse ao nosso público e contasse um pouco sobre você, quem você é. Então, eu sou a Adriana Lerner, eu sou a curadora e uma das artistas da exposição 6 mais 6 igual a 18. E o que significa essa conta, essa aritmética errada, né? A gente juntou nessa exposição artistas de diferentes origens e gerações. Então tem artistas que seguem a tradição judaica e tem 6 artistas que não seguem, mas que a gente sabe que admiram muito a nossa religião. Então é assim, é uma mistura do nosso orgulho com a admiração externa. E 18, na numerologia hebraica, é vida. Então juntos, nós 12, fazemos muito mais vida e transformamos vida em arte. E é isso que significa esse contexto. Muito lindo. E essa daqui é uma das suas obras, sim, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho do que ela retrata. Então, ela chama Deslembrança, são 2 obras, que normalmente eu faço essa obra com esses objetos antigos e espelhos venezianos, que significa objetos esquecidos em casa, mas eu coloco o espelho porque a gente não pode esquecer da gente. A única coisa aquilo ali a gente tem que lembrar, nossa imagem. E para essa exposição, eu fiz essa obra com os pratos antigos de Pêssar, da Páscoa judaica. Então, cada um tem, que eu fui garimpar, foi super difícil achar de cobre esses pratos de Pêssar. Conta um pouquinho como você começou a imaginar todo esse cenário que a gente está vendo aqui, a partir de quando você começou e pensou em que artista você escolheria? Então, há um ano atrás, a gente está celebrando exatamente um ano, em abril do ano passado, eu fui convidada por 4 artistas que já estavam juntas, da tradição judaica, que elas já tinham também o convite da Unibis para uma exposição. E elas me chamaram para fazer a curadoria. Então, e aí elas falaram, mas a gente também quer que você seja uma das artistas. Então a gente ficou 5. Dos 5, quando eu fui fazer a visita técnica, foi em maio do ano passado, que eu cheguei na Unibis, eu não conhecia o prédio, me apaixonei pela arquitetura, né, do Roberto, assim, achei tudo incrível. E quando eu vi que o prédio era um formato de matoral, pergaminho, imediatamente eu pensei na obra do rolo da Anabela Geiger. Aquela também é sua? Não, é da Anabela Geiger, aqui, essa obra. E a Anabela daqui a pouco chega aqui para ficar com a gente. Então o que aconteceu? Ficamos 6 pessoas, 6 artistas, mulheres, judias. Aí eu falei, não, então vamos fazer um contexto, vamos buscar, né, quem fala abertamente da nossa tradição. Não é só falar assim, não é só não falar mal, né? Que a gente está com todo esse problema de antissemitismo. É quem abertamente dá a cara a tapa para falar bem da gente. Não foi fácil, mas a gente achou 6 artistas incríveis, né, que estão sempre do nosso lado, e aí nós formamos esse grupo de 12. Então, a gente está trabalhando junto há um ano. Nós 6 há um ano, e os outros 6 há mais ou menos 6 meses. A gente foi, aos poucos, com muita calma, selecionando todos eles. Então, vocês eram 6 mais 6 e são 18 que tornaram vida e deram vida a tudo isso. Exatamente. Adriana, e qual que é o real propósito dessa exposição estar aqui hoje? São 2. Divulgar a nossa tradição de uma maneira muito linda através da arte, né? E essa convivência de artistas de diferentes gerações e tradições. E uma coisa muito importante que eu pedi desde o começo, não tem nenhuma galeria. Todos esses artistas aqui são representados por alguma galeria ou mais de uma galeria. E eu conversei assim com a minha galeria e expliquei, olha, eu vou fazer uma exposição e ela é beneficente para a Unibis, né? Então, assim, grande parte da renda das vendas da exposição ela vai ser destinada à Unibis. Isso é muito importante. Propósito maravilhoso. E uma coisa importante também é que as obras são inéditas, elas foram feitas para a exposição. Eu estou aqui com a Thali Corrêa. Thali, eu queria saber, estamos aqui diante das suas obras, o que representa para você estar aqui expondo hoje essas obras na Unibis? Bom, meu trabalho sempre falou da minha história, da sobrevivência da minha avó no Holocausto. Eu sempre trouxe isso de uma maneira positiva, sobre vida. Então, nada como trazer para essa exposição também um pouco sobre a Ida Chamame, que a Ida Chamame fala de vida, fala de cuidado, fala de transbordar e ao mesmo tempo segurar. As minhas janelas falam um pouco disso, elas trazem essa imagem
da mãe que é livre, que ao mesmo tempo é preocupada e ao mesmo tempo é resiliente, está sempre lá. Acho que depois do 7 de outubro, a mãe judia meio que se formou e cuidou da comunidade inteira. As mães, eu acho que mantiveram muito essa comunidade de pé. Então, é uma homenagem a mim, que eu sou uma mãe judia, e a todas as mães judias de Shemames, que falam sempre de amor e de esperança e de fé. E assim, falando do futuro e principalmente do que está acontecendo sobre antissemitismo, o que você espera que as próximas gerações pensem e vejam através das suas obras? Eu sempre falo de fé e de esperança, porque quando você olha pela janela, você quer encontrar uma coisa boa. Você quer olhar um horizonte, quer olhar figuras que te tragam alguma esperança. Então, o meu trabalho fala sobre isso, de você abrir e olhar para o futuro com fé e com alegria, porque meu trabalho é muito feliz e eu acho que a arte também pode trazer uma sensação boa, não só coisas densas e aquela coisa que te faz parar e lembrar de alguma coisa triste. A gente pode ser feliz. Meu trabalho fala sobre isso. Flávia, o que você pensou em produzir a sua obra que está exposto aqui na Unisp Cultural, que traz tanta tradição da cultura judaica? Então, quando eu fiz essas obras, eu estava trabalhando muito com caixas. E aí eu tirei um dia uma foto aqui em algum lugar com essas caixas de matzot que estavam dentro de uma caixa. E resolvi imprimir essas caixas com essa foto e trabalhei em cima. Eu falo muito do carregar o DNA, carregar os nossos pesos bons, pesos ruins e da continuidade. Então aqui tem nossa história, começa com a saída do Egito e as nossas tradições e, enfim, é isso. É a continuidade. E o que você quer que elas representem, principalmente nas futuras gerações, de tudo isso que está acontecendo de antissemitismo, quando elas olharem daqui a alguns anos essa obra, por exemplo? Exatamente isso, que a gente continua, a gente persiste, a gente continua como povo, com os nossos valores e carregando sempre o nosso passado e indo para o futuro. E vocês têm alguma obra assim já em mente de uma próxima exposição? Eu vou ter uma individual agora em setembro, mas estou pensando em sair, eu particularmente estou pensando em sair um pouco dos rabinos, mas nessa exposição, essa minha marca sempre vai ter. Quer deixar alguma rede social sua, alguma coisa para estarem te seguindo, te acompanhando? Sim, meu Instagram é Flávia Matalon, só isso. Olá, eu sou a apresentadora virtual da TV Judaica, a primeira TV judaica brasileira. Estamos 24 horas no ar no Brasil e no mundo, com uma programação inédita. Trazemos jornalismo, cultura, entretenimento e muito mais, sempre fortalecendo o judaísmo, o sionismo e combatendo o antissemitismo. E o melhor, estamos crescendo a cada dia, com mais audiência, mais engajamento e milhares de downloads do nosso aplicativo. Agora, queremos você com a gente. Anuncie sua marca, patrocine a TV ou programas, ou desenvolva novos conteúdos em parceria com a TV Judaica. Entre em contato pelo telefone abaixo e solicite nosso Media Kit. Vamos juntos construir algo grandioso. TV Judaica, conectando você a Israel, aonde quer que esteja, 24 horas por dia. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro e não só dentro de casa, mas no social dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV PicZap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo.
Liora, o que representa para a Unibis trazer essas artistas, tanto judias como não judias, e mostrar a tradição judaica com tanto valor e verdade aqui nessa exposição? É uma honra, né? Acho que o trabalho da Unibis ele é muito sobre isso, sobre falar com a comunidade maior, levar os nossos valores e as nossas raízes judaicas, valores de mundo, de convivência, de respeito. E acho que essa exposição fala muito sobre isso, né? Como você consegue dialogar com o próximo, trazer os valores do judaísmo, né, que são tão vibrantes aqui, e é lindo ver a interpretação desses valores por artistas que não são da comunidade. Então, acho que aqui na Unibis Cultural a gente acredita muito na cultura e na arte como forma de diálogo entre, né, os diversos povos, religiões, origens, e acho que é sobre isso. Então, é muito bacana, a exposição tá linda, mulheres assim incríveis, muito fortes, e é maravilhoso. Elaine, como que foi para a Unibis Cultural trazer essa exposição com essas artistas tão ricas e organizar tudo isso? Como que foi toda essa organização? Para nós, receber esse projeto tem tudo a ver com o que a gente valoriza como conteúdo e educação. 6 mais 6 igual a 18, depende do ponto de vista, né? Então, a gente tenta conectar sempre a troca através da cultura. Então, da maneira que você olha, o 6 pode representar o 9. E 9, numa instituição como a nossa, que carrega os valores judaicos, é bem simbólico. E fala sobre fé, sobre troca, sobre cada um ter o seu espaço. Então, para a gente é bem significativo, afinal, 18 significa vida. Então é sobre a vida, é sobre a troca, sobre as experiências, e agradecemos todas essas artistas que estão aqui conosco, simbolizando um pouco sobre a fé. Estou aqui com a Grace Cafife. Grace, eu queria que você contasse um pouco dessa obra que a gente está vendo aqui. Que conexão que ela teve com as outras artistas? Bom, essa obra ela é um resultado de um compilado de muitas emoções vividas ao longo desses 2 últimos anos. E eu trabalhei muito o conceito da luz, da esperança, dos valores judaicos, da fé, um pouco da política representada através da Golda. A gente tem até um pouco dos Estados Unidos aqui, mas é muito sobre esse todo que, para mim, a religião judaica representa, a figura da presença judaica representa. Ele traz um diálogo com o restante da exposição, trazendo essa fusão do antigo com o contemporâneo, da história judaica com a presença, com a nossa presença no mundo contemporâneo mesmo, trazendo a nossa tradição, a nossa história. E nesse diálogo com artistas que não são judeus, que trazem essa bagagem deles, nessa interlocução de como o judaísmo impacta a vida pessoal e profissional deles. A gente não teve um briefing, isso que foi o interessante dessa curadoria, porque o tema era justamente isso, como o judaísmo impacta cada um daqueles que nasceram judeus e daqueles que não nasceram judeus. E a sua maneira, cada um foi trabalhando, explorando isso, e a gente viu um resultado muito coeso. Assim, a gente vê muitas matzot, que por coincidência, né, vem a cruzar com essa época que a gente está de Pessah, mas assim, em momento nenhum foi brifado, foi uma coisa muito orgânica de cada artista. A gente tem muito do humor judaico, que também conversa aqui com esse trabalho. A gente tem as tradições representadas no trabalho da Adriana, que é a nossa curadora. O Dudu Garcia também trouxe isso na obra dele. Então a gente vê um movimento assim que foi muito natural, realmente muito verdadeiro de dentro de cada artista. Teve alguma história de quando você estava produzindo, história sua mesmo, que veio da sua tradição judaica, que você quando produziu, pensou, lembrou? Acho que essa série talvez é que representa mais sobre isso. Para mim, assim, eu sou fruto de muitas origens, né? Eu tenho Alemanha, Líbano, meu pai nasceu na Bolívia, a família da minha mãe vem do Brasil, então assim, esse mix de culturas e de uma certa forma isso aparece muito na minha obra também, sempre com esse tempero do judaísmo, do sionismo
mas ele vem muito nesse todo, assim, nessa linguagem plural que eu procuro trazer e explorar. A Ana Guerra é uma das 6 artistas não judias, né, Ana? E a gente estava conversando e eu queria te perguntar qual é a conexão da sua obra ao número 18, que é Rai e representa a vida. O que você pensou nesse momento em mostrar para o público toda essa beleza que tem no número 18? Boa tarde, bom dia a todos. Primeiro, para mim é uma honra ser convidada pela comunidade judaica para compor o elenco de 6 mais 6 é igual a 18. Não foi muito difícil para mim, porque eu já tenho a fé como lema da minha vida e do meu trabalho artístico. Nessa obra, para compor essa exposição, eu trago aqui a oração silenciosa. A oração silenciosa serve como um amuleto, uma união de mãos, tá? Para a gente trazer a fé e acreditar que tudo isso vai passar logo. É muito linda a sua obra e eu acho que é bem isso que a gente vê e pensa e sente, que eu acho que é isso que todo mundo quer receber, principalmente nos tempos de hoje, de muita confusão, até mesmo nas mídias, né? Eu acho que transmitir essa verdade na sua obra, eu acho que é essencial, né? Então, eu tenho uma pesquisa artística baseada na fé através das mãos. Independente dessa obra que eu trago a figura das mãos mesmo, muitas mãos juntas, são 60 mãos, eu também trago a manualidade, né, que é através do têxtil, da sobra do tecido, do que ia poluir o meio ambiente. Eu faço essa captação têxtil e transformo isso em esculturas. Então, para mim, trazer isso para a oração silenciosa, para acreditar no término, acreditar na paz, o amuleto da paz, para mim isso já é uma grande vitória. Acho que a gente precisa de pessoas mais humanas como você, e você é um exemplo disso, de arte e de beleza. Parabéns! Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos
alimentos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri! Eu estou aqui com a Anabela Geiger, uma das artistas judias da exposição, talentosíssima. Eu estou muito feliz e muito prestigiada em estar aqui te entrevistando. E eu queria que você contasse para a TV Judaica um pouco do que representa a sua obra e estar participando aqui na Unibis. O que você colocou nessa obra dos manuscritos do Mar Morto. E eu estou muito feliz de falar com você. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Olha, muito obrigada em me convidar, para poder explicar um pouco. A Adriana Lerner me convidou para essa exposição aqui no Unibis e com uma motivação no sentido no meu trabalho, pensar uma coisa ainda mais, não é focada, mas dentro de um espírito de memória, uma coisa judaica. E eu logo não só aceitei, como gostei da ideia, porque eu tenho alguns trabalhos desde os anos 80, que eu chamo de rolos, e que eles surgiram com a ideia de rolo, e que eu acabei fazendo um trabalho na época que eu chamei o livro de Esther, que era exatamente a história de Esther, né, que todos nós sabemos como ela salva o povo, contando aquelas histórias. E é considerado, quer dizer, no sentido significativo, do primeiro livro, só que não em páginas, mas em rolos. E dentro dessa série de trabalhos que eu comecei a chamar de rolos, de dar um título especial, eu já expus mais do que uns 20 trabalhos dentro da ideia de rolo, e no caso eu já tinha usado em um deles a reprodução daqueles rolos que foram encontrados no Mar Morto, né, do Yam. E a própria beleza do documento, né, também eu acho que motiva todo mundo que vê, e mesmo que não seja judeu, se lembrar, esses são os documentos. É um documento é tão emocionante imaginar, sei lá quando foi isso, que ainda escreveram aquilo tudo e ainda botaram dentro de um vaso para esconder e alguém encontrou. Isso é uma história para todos emocionante. Para nós que temos sempre questões de perseguições, onde não deixam que se preserve nossos documentos, a nossa verdadeira história, como ela é distorcida o tempo todo, até o momento ela é distorcida em relação à própria guerra, as razões, eu não vou entrar nisso, mas então, há anos atrás, eu já fiz um rolo enorme em que eu imprimi o nome de Esther, mas esse eu fiz pensando nessa modificação e
exatamente o que que nos liga em comum, é a nossa religião, é a nossa religião monoteísta, os princípios de Moisés, as celebrações de Ano Novo e de Páscoa, para nós é muito emotiva, é muito emocionante, né? Então, fiz esse trabalho, gostei do resultado e botei para uma participação onde tem muitas outras variações de artistas com ideias muito diversas. E gostei da própria exposição, onde você vê variações de ideias que não são iguais à minha como resultado de arte, não é? É muito lindo porque todas elas acabaram que se conectando apesar das diferenças. E é muito vivo o que você falou, porque o 18 significa vida, que é o Rai, e o papel que está no pergaminho significa algo vivo, que dura muito tempo, né? E assim, é o que eu sinto. E o que você quer transmitir de sentimento e mostrar nas suas obras? Que mensagem você gostaria de deixar? Olha, é uma mensagem de quê? De esperança, de resistência. Eu acho que para nós coragem, não é a coragem pessoal, eu, mulher, falando como artista, não é o feminismo, é coragem. Nós temos de ter mais do que resiliência, coragem e o sentido de resistência. Resistência até na nossa vida, na nossa saúde. Eu posso dizer isso com meus 93 anos, da gente poder continuar dizendo, vocês entendam melhor os judeus, porque Jesus foi judeu também, e foi um bom judeu. Desculpe, a outra religião apagou o que tem de essencial no judaísmo de Jesus. Toda a bondade, toda a amizade, toda a misericórdia, vem do pensamento que o nosso povo sempre teve e continua a praticar isso das maneiras que não são óbvias, ajudando aos pobres, Tem tantas histórias nossas ligadas à ajuda nos Estados Unidos, os imigrantes judeus russos ajudando a comunidade negra, isso é muito conhecido. E que não se esqueçam, eu não me esqueço. A gente faz o bem e não vê a quem. Eu, como professora, sempre ajudei muito meus alunos, né? Muito bom. Eu acho que transmitir toda essa tradição e continuar transmitindo essa tradição, eu acho que esse que é o papel judaico, né? De mostrar a luz que o judaísmo é e a vida e a verdade, isso que vai trazer a paz para o mundo. A Lucila Sartori é uma das 6 artistas não judias e ela trouxe para a mostra a obra Cântico dos Cânticos. Lucila, conte para a gente em palavras o que significa a sua obra. Então, a minha obra significa uma paixão que eu descobri pelo Cântico dos Cânticos, que é um poema da tradição judaica, é um patrimônio da nossa humanidade, é um poema de amor, é uma poesia muito enigmática, muito misteriosa, e eu me apaixonei por ela, porque ela fala do amor. E essa foi a origem, a minha paixão por esse poema. E eu chamei
esse trabalho, que são várias imagens, essa que eu estou mostrando aqui é uma só. Eu chamei de exercícios para a apreensão de um poema, porque foi realmente um exercício essa aproximação com a obra. É uma obra com caráter bastante enigmático, que permite várias camadas de leitura, desde a leitura literal até passando pela leitura alegórica, que foi a que foi feita pelos rabinos, por místicos cristãos de várias épocas, ainda hoje continuam se debruçando sobre essa obra e produzindo conhecimento a respeito dela. Esse caráter enigmático dela me obrigou a fazer aproximações delicadas em relação a esse poema. Não é uma obra que você chega e compreende de primeira mão, né? A menos que você queira ficar na questão literal, da letra. É isso, assim, a minha história com esse poema, né? Eu continuo trabalhando nele, eu trabalho com essa obra há uns 30 anos, mais ou menos, e continuo fazendo isso. Né? É muito lindo que você falou. Então, você acredita que por meio do amor que você quis transmitir na sua obra, pode gerar mais conexão e luz e paz entre os povos? Exatamente. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é muito delicado, é muito triste, e nós precisamos de muita paz neste mundo. Obrigada, Lucila. A arte é uma forma de mostrar para o mundo, né? De entregar para o mundo uma maneira diferente de viver, que não seja a maneira competitiva, que seja uma maneira de cooperação entre as pessoas, né? Eu acho que a palavra mais importante no momento é paz. Bialski, por que você acha tão importante apoiar a arte e a cultura, principalmente nesse contexto que está sendo exposto hoje aqui na Unibis? Então, a Unibis está de parabéns por abrir esse espaço, mas mais do que a Unibis são essas artistas da comunidade judaica que conseguiram trazer outros artistas que não são da comunidade judaica para mostrar um pouquinho do nosso lado. Está tão difícil a gente conseguir falar para as pessoas que nós, judeus, podemos e queremos viver em paz. Isso está tão difícil, cada vez mais a gente vê as pessoas com manifestações antissemitas como se isso fosse normal. E isso está acontecendo em todos os segmentos. Então esses artistas expondo um pouquinho da visão deles e da dor
que representou desde o 7 de outubro até hoje para a gente, lembrando também da tragédia que foi o Holocausto, é muito importante para que a sociedade brasileira se conscientize disso. Qual é o problema de eu ser judeu e viver no Brasil? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem algum problema? Porque se tiver comigo enquanto judeu, vão ter com todas as minorias. Isso é uma coisa que todo mundo tem que refletir. Hoje um judeu, amanhã pode ser uma outra pessoa. Então, independentemente de todo o trabalho que a gente tem, do trabalho que as lideranças judaicas têm do combate ao antissemitismo, a sociedade tem que se conscientizar. Porque o Brasil está se tornando um país de extremos. E isso é muito perigoso. Speth, eu queria que você falasse um pouco para a gente, através do seu olhar artístico, o que representa todas essas obras que falam tanto de tradição judaica e até mesmo dessas artistas que não são judias. Eu queria que você me contasse um pouco como que você vê. Primeiramente, eu como artista, eu tenho que analisar a obra pelo o ponto de vista de um artista e a execução e a narrativa que tem por trás. E as obras são maravilhosas. Para começar, as obras não são muito bonitas, porque bonita é um termo muito particular, mas elas são muito bem executadas, tem um labor, tem um trabalho, tem todo um entendimento da obra, né, e da execução dela. A narrativa que está por trás, que a gente está vendo, né, o 6 mais 6 igual a 18, conta uma história, retrata uma parcela, né, uma fração do judaísmo como um todo. Eu, como judeu, também vivo essas experiências que as artistas judias vivem e entendo as obras que os artistas judeus colocaram como referência ao nosso judaísmo, né? Então, eu achei que a exposição como um todo, ela carrega um peso maravilhoso, muito profundo do lado judaico e da execução artística também. E de que forma você acha que a arte hoje pode trabalhar no combate ao antissemitismo e à desinformação? A gente está vivendo num momento muito particular, porque é o nosso momento. O antissemitismo sempre existiu, num grau maior ou menor. A gente está agora numa onda elevada de antissemitismo, infelizmente. E a todos que estão assistindo, se vocês têm algo contra os judeus, repensem, né? Repensem a ideia de vocês que vocês têm sobre um povo tão pequeno e tão antigo quanto o nosso e a ignorância que existe no mundo inteiro em relação aos judeus e ao que nós representamos. Então, pensem um pouco. Aos judeus que estão assistindo e entendem que o antissemitismo está crescendo, procurem divulgar melhor ou ter um entendimento maior de como passar para as pessoas o que está acontecendo em relação ao antissemitismo no mundo. É inaceitável. Somos pessoas absolutamente normais, iguais a todas. A arte tem como função essa ponte entre o contar a história, o mostrar um entendimento, ao mostrar como funciona um povo, ou pelo menos as suas tradições, culturas, e como a gente vê o mundo. Então, quem quiser, tem que aproveitar para vir ver uma exposição como essa, para ver que, assim, absolutamente, antissemitismo não faz sentido. Aliás, ele faz sentido do ponto de vista histórico, mas ele não faz sentido existir. É uma idiotice, é uma ignorância. E agora, as pessoas poderem observar a arte e ter contato com a arte e entender, judeus ou não judeus, somos absolutamente todos iguais, cada um com o seu jeito de ver o mundo e de se expressar no mundo, vem ver a exposição.